Um, dois, três, ah. Legal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito. Está relacionado sempre a como tocar, influência, mas a gente vai falar sobre blues. A música blues, tipo, é interessante quando fala sobre blues, porque quando você imagina blues, você lembra? Esse é um tipo de blues, mas você pode pensar também no blues como se fosse um blues meio jazz, que é... Bom, o que eu estou falando na verdade é sobre o blues de 12 compassos, aquela música, aquele formato de música que tem sempre 12 compassos e eles vão se repetindo. E nesses 12 compassos, essa forma do blues, você pode tocar em ritmos diversos, na verdade. É a questão do groove que você vai usar. Você pode tocar como se fosse pop, samba, jazz, sabe? Na verdade eu não estou falando tanto sobre o ritmo, eu quero focar um pouco nessa coisa dos 12 compassos. E o blues, ele cria um ambiente harmônico que é muito instigante para se improvisar. E quando você domina bem esse ambiente, dá para se divertir muito. Então vamos por partes. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do comping, como você acompanhar, e sobre a questão da harmonia e depois sobre o sol, né? Muito bom. Vamos pegar um blues pensando em Fá, que eu já comecei tocando aqui. O blues tradicionalmente, como eu havia dito, ele tem 12 compassos. Muito bem. Então, sempre assim, o primeiro compasso, Fá, segundo, Fá, terceiro, Fá, o quarto, Fá, o quinto é Si bemol. Todo o quinto compasso, praticamente na totalidade das vezes, sim, tem algumas exceções, claro, o quinto compasso do blues sempre vai ser o acorde de quarto grau em relação ao acorde da tonalidade. Então, por exemplo, se o blues que nós estamos tocando agora é um blues que está em Fá, qual seria o quarto grau de Fá? Fá, 1, 2, 3, 4, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então sempre no quarto compasso vai ter esse Si bemol. E aí continua, Si bemol. Aí você vai ter um Dó7, Fá. Essa maneira como eu toquei é a maneira mais simples e a maneira mais comum de se tocar o blues. A gente pode incrementar um pouco essa harmonia. Algumas pessoas quando você incrementa, colocam mais acordes de como se fosse um blues jazz, ou um blues com uma harmonia mais jazzística. E aí fica interessante, porque você não precisa ficar os primeiros 4 compassos inteiros, por exemplo, no acorde de Fá. Você pode caminhar com ele, né? Seria... Ou seja, Fá 7, 2, 3, Si, preparando como subquinto, Si bemol, Si diminuto, Dó menor, Fá 7, Si, chegamos no quinto compasso, diminuto, Ré 7, essa harmonia que eu fiz é uma harmonia que eu quero trabalhar um pouco hoje com vocês. E quero falar um pouco mais sobre ela, que é a harmonia do blues, mas voltado para o jazz. Depois eu falo como improvisar nisso. Mas primeiro vamos falar sobre a questão do acompanhamento. Eu sugiro que você pense no acompanhamento no primeiro momento de 3 maneiras básicas. E aí depois você cria algumas opções dessas maneiras. A primeira maneira é você pensar no acompanhamento do blues sempre pensando em semínima, né? Muito bem. Tem um cara chamado Fred Green. Isso vai com uma... Fred Green era um guitarrista americano. Ele tocou numa banda chamada Count Bass.
E ele fazia um acompanhamento, ele era no centro da banda. Se você colocar aí no YouTube e começar a procurar por Fred Green, eu chamo de Fred Verde, um apelido, né? Ele era um cara que tocava guitarra muito bem, mas ele não improvisava. Ele fazia só o comping, ele acompanhava e ele mantinha essa banda, que é essa banda Count Bass. Count Bass era um pianista que tinha uma banda, que era a banda do Count Bass. É muito bonito o trabalho que esses caras fizeram. Eles gravaram com muita gente. E se você prestar atenção nele, ele tem uma maneira de tocar que é inconfundível e é interessante, porque na verdade ela se remete a um tempo da música, que é pensando sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si bemol, quinto compasso, sempre marcando, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pensar isso mais rápido. Muito bem. Então, a primeira maneira de você pensar no pumping do blues é você pensando dessa forma. Pensa, mas uma sugestão, o acompanhamento é sempre seco. 1, 2, 3, 4. Acertando 2 e 4. Eu estou tocando com o dedo para o som ficar um pouco mais aveluzado. Aliás, tocar com o dedo é muito legal, porque você pode tirar uma sonoridade da guitarra muito bacana. Eu vou falar ainda sobre isso. Muito bem. Primeira maneira de fazer o comping é pensando no Fred Green, acompanhando sempre pensando em semino. Se você coloca, eu vou soltar aqui com um baixo, por exemplo. Olha só isso, que legal. A segunda maneira é você pensar na parte aguda do acorde. Lembrando que a gente tem a harmonia. Então, na guitarra, existem alguns estudos que trabalham sobre a questão de como você vai distribuir o acorde. Por exemplo, Fá 7. Fá 7 9. Eu posso tocar ele aqui. Se eu pensar a quinta embaixo, eu tenho esse acorde. Você pode dizer, mas pô, esse acorde aqui na verdade também é um Lá meio diminuto. Sim, é. Mas você pensar sempre em distribuir o acorde na parte aguda da guitarra. Por exemplo, Si bemol 7, de vez em fazer ele aqui, com baixo, ou eu posso fazer ele, ó, Si bemol 7, Si bemol 7 13, né, que eu tô colocando aqui. O diminuto também, ó. Aí você vai ter aqui o Fá de novo, o Ré, ó. 7. De vez tocar aqui, que posso fazer Sol menor. Estou pensando sempre nas 4 cordas agudas da guitarra. Ó. Aqui, ó. O Ré, Sol 7. Olha que lindo. Olha como fica interessante quando você acompanha dessa maneira, pensando na parte aguda. Mas quando você faz isso, eu vou te mostrar como. É interessante você pensar num padrão rítmico. Vamos imaginar aqui. Vou soltar com baixo, quer ver? Percebe que quando eu estou tocando blues dessa maneira, eu estou pensando aqui num comping tá, e o baixo tá.
Então, se você estiver acompanhando alguém, você está tocando uma formação que tem baixo e guitarra, e bateria, sei lá, não esteja sozinho, essa é uma maneira legal de tocar. Então, a primeira maneira, a lá, Fred Green, como eu havia falado. A segunda maneira é pensando nesse comping com uma rítmica que dá uma sustentação harmônica e rítmica para o blues, e é interessante. A terceira forma, é muito comum nós guitarristas tocarmos sozinhos. A gente acaba perdendo, às vezes, muito tempo estudando, perdendo tempo no sentido bom, porque é uma delícia estudar, tocar guitarra, é uma delícia ficar com o instrumento na mão. E às vezes você não está sozinho, você gasta no seu estúdio, na sua casa, no seu quarto, você pega a sua guitarra e toca. E quando você vai tocar, pensando em comping, na verdade no caso do blues, você poderia tentar criar um mix entre, na verdade, a parte aguda do acorde e o baixo. Bom, eu não sou baixista e não tenho pretensão, na verdade, de transformar ninguém em baixista, mas eu acho que é interessante você fazer o acompanhamento quando você tem uma linha de Walking Bass, né? E eu queria falar um pouquinho como é que eu faço isso. Não tenho a pretensão, como eu disse, de transformar ninguém em baixista, mas existem alguns elementos que ajudam. Isso aqui é uma forma de acompanhar usando a guitarra. Você pode aplicar isso aqui, no caso nós estamos falando do blues, né? Um blues em Fá, mas você poderia aplicar isso em qualquer outro tipo de música, com esse tipo de linguagem jazzística, né? Você pode usar qualquer outro standard para fazer isso. Depois a gente pode até dar mais exemplos em outras situações, mas o princípio é o mesmo. Bom, quando você pensa no baixo do acorde, na parte grave do acorde, da nota Fá, a nota mais importante do baixo é a tônica. Então todo baixista que toca a tônica está tocando a nota certa. Eu poderia tocar, por exemplo, a música é... né? Se eu tocasse o baixo... ok, tá certo, tá bonito. Não, mas tá certo, eu tô tocando as notas graves do acorde, a tônica do acorde. E essa nota é a nota mais importante para que você toque o blues. Ok, então vamos colocar por ordem de prioridades. A nota número 1 mais importante é o baixo. Agora tem uma segunda nota, que é a nota número 2, por ordem de importância. Essa nota ela é super importante, porque ela dá um colorido no baixo, nesse baixo que anda, nesse walking bass, que é o baixo que caminha. Essa nota é sempre a nota que antecede o próximo acorde. E essa nota sempre vai ser uma aproximação. Então, a nota mais importante é número 1, o baixo. A segunda nota mais importante é a nota que antecede o próximo acorde, que será sempre uma aproximação cromática. Tanto faz se ela for ascendente ou descendente. Por exemplo, Fá 7. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Ao quarto tempo, eu já vou ter que aproximar o Si, porque a harmonia, né? Fá, 2, 3, 4, Si, 2, 3, 4. Se eu fizer isso com a linha de baixo, 1, 2, 3, aproximei. 1, 2, 3, aproximei o Fá. 1, 2, 3, aproximei o Dó. Aproximei o Fá. Aproximei o Si bemol. Muito bem. Quando você tem um compasso de 4 tempos, eu fiquei 4 tempos no Fá, 4 no Si. Então você tem no primeiro tempo a nota que seria a tônica. E no último tempo você vai ter a aproximação cromática. Sobraram essas duas notas. Lembrando que quando a gente pensa em walking bass, você está pensando, na verdade, em semínima, ou notas de um tempo, como se fosse 1, 2, 3, 4, né? Então, nota número 1, o baixo. A nota número 2 é que antecede o próximo acorde, que será sempre uma aproximação cromática. E a nota número 3, eu vou parar por aí. A nota número 3 é para suprir essas duas notas no meio. Lembrando, no primeiro tempo, você tem a tônica, a nota grave do acorde. O último tempo do compasso, o tempo que antecede o próximo acorde, é a aproximação cromática. Esses dois tempos, o tempo 2 e 3, eles ficam livres. Você vai usar que notas aí? Você vai usar a terça, a quinta, a sétima. Não importa a ordem, desde que seja numa região mais grave. Então, por exemplo, se eu pegar Fá 7, muito bom. No Fá 7, eu posso tocar aqui, por exemplo, ó, tônica, terça, quinta, eu aproximei, Si natural, Si bemol, terça, quinta, aproximei o Fá. Ok, para não tocar Fá, aproximei Fá de novo, vamos inverter a ordem. Tônica,
Si bemol, tônica, quinta, terça, tônica, quinta, terça, aproximei o Dó menor. Agora no Dó menor e no Fá, a gente vai ter aqui 2 tempos para cada acorde. 1, 2, 3, 4. Então você vai ter a tônica, a aproximação, a tônica, a aproximação, um compasso com 4 tempos. 2, 1, 2, 3, 4. Diminuto, terças menores sobrepostas, Fá, Lá menor, aproximei o Ré, aproximei o Fá, 2, 3, aproximei o Dó 7, Mi. Aqui eu fiz 2 aproximações, Fá sustenido, Mi, Fá. Isso é interessante porque você vai ter aqui Aqui eu acrescentei mais uma coisa que é a aproximação cromática. Mas é importante, existem outros elementos que se pode usar nessa condução, mas eu vou parar nesses 3 principais elementos. Nota mais importante 1, tônica. Nota mais importante 2, aproximação cromática da nota que antecede o próximo acorde. Nota importante 3, terça, quinta e sétima, ou sexta, que vai caminhando. E aí você pode criar um caminhamento, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, Sol menor e Dó, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu poderia fazer o baixo. Tônica, terça, quinta, aproximei o Dó, tônica, terça, quinta. Ok. Agora eu poderia caminhar dessa maneira. 1, 2, 3, como se eu estivesse usando uma escala mesmo, de tônica. 2, 3, aí eu já vou para aproximação. Olha que interessante como fica isso. Ó. Muito bom. Então, são as 3 maneiras que eu sugiro que você estude o blues para o comp. Por que é importante saber o comp? Quando você tem essa harmonia bem desenvolvida, bem firme, vamos dizer assim, para poder fazer o acompanhamento do blues, na hora que você vai improvisar, fica muito fácil. Porque você tem, se você tá, vamos imaginar que eu tenho aqui blues, isso está na minha cabeça. Dá vontade de parar de tocar, porque é muito divertido trabalhar com isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando aqueles elementos de acompanhamento, ou seja, eu tenho a harmonia do blues super firme na minha cabeça. Eu tenho a parte aguda do acorde desenvolvida. Eu tenho o baixo, que funciona até como um metrônomo, né? Mesmo que eu erre, eu nunca perco o fio da meada.
cabeça, isso tá, eu não sou um cantor, pelo amor de Deus, mas a pulsação do dim bom, dim dom, dim bom, tá na minha cabeça. E a rítmica. Quando eu tenho isso, fica interessante solar no blues. Porque, do ponto de vista da música, eu sempre falo isso e eu gosto de repetir porque é uma coisa que eu considero que é muito relevante. Se você pensar na música como se fosse uma pirâmide, por ordem de coisas que são importantes, a base da pirâmide é a parte rítmica. Eu sempre dou o exemplo que se você for numa tribo de índios, por exemplo, você lá tem os índios, eles estão lá, os tambores, eles cantam e tem uma percussão, que a gente chama de música primitiva, mas eles, com a rítmica e com a melodia, eles já fazem um som, fazem uma música. Dizem que até fazem chover, né? Bom, enfim, brincadeira, desculpa. Mas a harmonia é uma coisa mais moderna. O que mantém as coisas consistentes é o ritmo, a parte da pirâmide de baixo. No meio, e a parte de meio e cima, você tem a melodia e a harmonia, que é uma coisa que eu vou tratar com mais carinho depois. Mas não adianta você conhecer tudo de harmonia, você conhecer todas as escalas, você tem uma técnica incrível se você não estiver concentrado na rítmica que você usa, não só para fazer o comping, mas para improvisar. Quando você improvisa, a questão da rítmica da frase ela é mais importante, às vezes, do que as próprias notas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo no blues. Eu vou improvisar usando uma única nota. Como o blues em Fá, eu vou usar a nota Fá. Então, 1, 2, 3... mais uma nota, então. Mais uma. Bom, você percebeu que eu comecei a construir improviso. Eu estou muito mais focado nesse momento na rítmica, usando só como um exemplo uma única nota. É limitador? É, mas dá para se divertir. Então, quanto mais você desenvolver a sua capacidade rítmica do ponto de vista não só de senso de direção, do ponto de vista de tocar no time, no tempo, né? Mas de você subdividir, as suas frases vão ficar interessantes. Então, a gente vai falar sobre isso. Por isso a importância de você fazer o comp, tá? Bom, no blues acontece uma coisa muito legal. Tem uma nota que a gente chama de blue note, que tem a cor do blues, ok? Essa nota é encontrada no acorde sempre na nona aumentada ou na quarta aumentada. Então, por exemplo, Fá 7. Eu estou tocando aqui a quarta aumentada e a nona aumentada. Ó. Então, quando eu toco a escala de Fá, o arpejo de Fá, mixolínea, fica quieta, mas quando eu passo essa blue note, ela soa como nona aumentada, porque parece uma terça menor, mas ela é uma nona aumentada, porque o acorde é maior, já tem a terça maior aqui. Então, quando você passa por ela, é interessante quando você usa isso dentro do acorde dominante. Por que fica interessante? Quando você usa graus altos alterados dentro de um acorde dominante, que tem o trítono, que é aqui a terceira, a sétima menor, não descaracteriza o acorde. Portanto, o blues, a blue note, ela dá esse colorido. Ó.
essa notinha, nona aumentada, por isso que é comum, ela dá um charme incrível na música. Por isso que é comum as pessoas falam assim, pô, quando você estiver tocando um blues, por que você não usa uma pentatônica menor? Bom, eu não vou abordar um pouco a pentatônica, mas não tem como não falar nela quando você trata de blues. A pentatônica menor porque ela passa justamente por essas notas aqui, ó. Fá, nona aumentada, porque não é terça menor, porque a terça está no acorde, então ela dá esse choque aqui. Sétima, quinta justa, sétima menor. E aí eles chamam de pentatônica blues. As pessoas inventam isso porque elas passam pelas duas blue notes. Soa blues. Isso no jazz é muito legal, porque a blue note ela dá uma pimentada no fraseado e no som. Então, se eu estou tocando aqui, mesmo que eu use uma frase de jazz, por exemplo, se eu pegar... Aqui, ó. Você vê que eu estou tocando uma sétima maior, mas ela está com uma tipo assim. Essa rítmica faz toda a diferença, né? Blue note, nota C, nota C. Muito bem, é uma delícia fazer isso. Às vezes eu fico tocando, eu tenho que tomar cuidado para não parar de tocar, porque eu quero explicar para vocês o que está passando na minha mente enquanto eu faço toda essa coisa. Como você trabalha... Agora a gente falou um pouco sobre comping, a gente falou um pouco também sobre a questão da blue note, e agora eu vou falar um pouco sobre frases. Como frasear no blues? Bom, tem várias maneiras. Se você pensar no blues tradicional, você vai frasear de um jeito, mas eu quero me focar, ou melhor, dirigir o meu pensamento mais para o jazz e para a fluência. Lembrando sempre que tocar com fluência não necessariamente é tocar muito rápido, ou tocar muito... Quando você fala assim, toque com fluência, você já imagina um cara esmerilhando, tocando a guitarra, uau! Mas isso necessariamente não é verdade. Ser fluente, na verdade, é você não ter nada que interrompa a sua maneira de se expressar. Ou seja, você tem ideias de frase, você sente que usar essa expressão através das ideias de frase, e você não é interrompido. Mesmo que você crie uma pausa entre uma frase e outra para dar sentido na